Bom Ora, dia, meu amigo, papai. temos 51 homens aqui nessa sala. Só teve 5 bom dia, papai. Bom dia, papai. Bom Bom dia, dia, Bom papai. papai. dia, Bom dia, papai. papai. Bom dia. Bom Bom dia, dia, papai. Bom papai. dia, papai. Bom dia, Glória a papai. Deus, aleluia. Bom dia, Bom papai. dia, papai. Te amo, papai. Dia, papai. Bom dia, papai. Nós já ministramos aqui nessa sala que presunção para Deus, arrogância para Deus, a régua é eu, ao acordar, não falar com Ele, não orar a Ele e não aguardar ouvir dele. Se eu não faço isso, essa é a régua de Deus. Para que eu seja considerado um homem presunçoso, um homem arrogante. E os arrogantes não herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão, primeira coisa que nós temos que fazer é abrir nossos olhos, é levar nossa palavra ao eterno. Fica aí a dica dessa ministração que já aconteceu aqui no Homens 365. Amém? Amém. 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 Amém, papai. O Homens Amém, 365, ele nasce com um propósito, é claro e inegociável. Conectar o coração do homem, conectar a alma do homem a Deus, fortalecendo sua fé, moldando seu caráter diariamente nesse relacionamento com a palavra e com a oração. O objetivo é guiar o homem, alinhar o homem à lei moral de Deus. A sua verdade, a minha verdade, a sua justiça, a palavra diz que é um trapo de imundícia. A nossa verdade, a nossa justiça tem que ser a verdade de Deus, a palavra dele manifesta em nós. O Homens 365, ele nasceu com esse objetivo, com essa verdade, dessa conexão diária, desse disciplinar de Deus sobre nossas vidas. Homens que se acordam todos os dias, 5h30 da manhã, para estar aqui nessa sala, 6 horas da manhã. Hoje é o dia 64 de 365. Uau, me alegra muito. É como um grão que a galinha come e vai enchendo seu papo. A metáfora que eu tenho desses dias que são contados. Eu conto os dias, que é uma palavra diz que devemos contar nossos dias, desse Homens 365. Somos da comunidade das nações, mas não carregamos aqui a bandeira de igreja. Nosso líder espiritual, o pastor Davi Herculano. Eu sou Juvencio Salles, casado com a Brena Leoa, pai da Sofia, filha do Milagre, pai da Sara, filha da Promessa. Quem vai ministrar hoje é nosso irmão Agliberto. Agliberto, você tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra. E, ao concluir, meu irmão, se você concordar com a palavra, você vai dar um amém, porque o que concordarmos na terra será ligado no céu. Encerramos a sala às 6h30. Temos que levar filhos para a escola e para o trabalho, mas se você pode sair, fique muito à vontade em sair 6h30. Não tem nenhum problema, não se constranja, por favor, fique muito à vontade. Mas se você conseguir ficar mais 5, 10, 15 minutos, nós chamamos a hora da resenha. É a hora que fazemos comentários da palavra ministrada, é a hora que confessamos algo, né? Tem sido um momento muito, muito precioso, a hora da resenha. Meu irmão Liberto, Deus te abençoe, o Espírito Santo de Deus te conduza a essa mensagem, que cada palavra que sai da tua boca, meu irmão, venha do trono de Deus para nossas vidas. A sala está contigo. Amém. Bom dia, amados. Bom dia, queridos. Bom dia, papai, né? Como o Juvencio disse. Antes de começar a ministrar, me chamo Agliberto, sou casado com a Rebeca, sou o pai do Saulo, pai da Sara, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm orado. Ontem eu me encontrei com alguns irmãos lá na igreja e o pessoal perguntando como é que está a Sara, como é que está a Sara. E essa quantidade de pessoas orando por ela
que mais do que nunca valida a certeza do milagre, a certeza que ela vai estar completamente curada, em nome de Jesus. Amém. Vai estar completamente curado em nome de Jesus. O Juvencio, ele me passou essa missão e nós vamos estar ministrando aqui hoje num capítulo muito poderoso do livro de Josué, que é o capítulo 24. Mas o capítulo 24 de Josué, ele, além de muitas transições que ele está fazendo, ele está chegando à sua corrida final. Existe uma declaração muito forte de Josué, que está lá em Josué 24:15, que eu acredito que todos nós que aqui estamos um dia já abrimos a nossa boca e declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. De todo o capítulo de Josué, nós vamos se basear, se prender nesse versículo. Esse versículo que muitos de nós estamos ali abrindo a boca e falando. E quando o Juvencio me passou o capítulo 24 de Josué, eu fiquei falando: Senhor, eu até tenho algumas ministrações no capítulo de 24, mas o Senhor, na mesma hora, ele escreveu uma frase no meu coração, que vai ser a frase que nós vamos levar aqui nesses próximos 20 minutos. Antes da declaração, vem a construção. A gente declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tem toda uma construção, para que Josué, na sua reta final ali de caminhada, ele pudesse abrir a boca, bater a mão nos peitos, como a gente diz aqui no cearense, e dizer o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve toda uma construção por trás. Não é uma simples frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela é um processo que Josué viveu. Josué, ele não solta essa frase do nada. Ele vem depois de muitos anos de fidelidade, ele vem depois de muitos anos de guerra, ele vem depois de muitos anos de renúncia, eles vêm depois de muitos anos de liderança. Essa frase, ela não é um slogan, não é o slogan de uma marca de uma empresa, não é o seu slogan pessoal, nem era o slogan pessoal de Josué. Ele era literalmente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como se fosse o currículo de Josué. Ele estava abrindo ali, abertamente, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, muitos de nós, né, muitos homens dizem, né, a minha casa é de Deus. Mas eu quero começar essa ministração rápida confrontando os senhores em amor, né? Em amor, mas que você já comece a pensar: a minha casa é de Deus, a minha casa serviremos ao Senhor. Mas alguns homens, eles falam abertamente isso, principalmente quando está na presença aqui de homens, como o nosso tempo de devocional, ou às vezes na igreja. Mas a minha casa é de Deus. Mas muitos homens vivem sem altar, vivem sem dar o exemplo, vivem sem a coerência, vivem principalmente sem a presença do Espírito Santo de Deus. E a pergunta é: o que estamos fazendo hoje para preparar a nossa casa para servir amanhã? Na realidade, o reflexo das nossas atitudes hoje, ela vai refletir lá na frente. Principalmente, né, quando a gente fala aqui sobre a questão mesmo das heranças, né, que nós vamos estar passando para os nossos filhos. E essa herança de ser uma casa que é reflexo do servir de Cristo, ela é poderosa demais. Eu não me recordo se foi em uma consagração do Legendários ou se foi em algum já desses momentos de oração. Desde o ano passado a gente tem esses devocionais de oração também. E o Juvencio falou uma frase, eu acho que foi numa consagração, e eu até guardei no coração e disse assim: Senhor, que eu nunca esqueça disso, que ele falava exatamente que como é que está o teu servir, né? Que o servir ali, para você se colocar em 72 horas ali naquela montanha, a gente vê homens ali fazendo ali um servir com muita excelência, a grande maioria, glória a Deus, aleluia, com muita excelência. Mas como é que está o teu servir dentro da tua casa? Como é que está o teu legado que tu vai deixar dentro da tua casa? Porque a nossa montanha nós já começamos a subir. Existem alguns homens, ontem eu dei uma exortada em amor, em alguns homens lá no grupo lá do ADM, que eles disseram assim: está faltando tantos dias para começar a montanha, começarmos a subir a montanha. E eu disse assim: não, amigo, nós já começamos a subir a montanha eternamente, que a principal montanha é a nossa casa. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque para que a gente possa deixar esse legado,
principalmente do servir ao Senhor, primeiramente nós temos que ter um servir com excelência dentro da nossa casa. E o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é o seguinte: a sua casa segue a sua postura, não a sua fala. Coloquem isso para vocês. A sua casa segue a sua postura, ele não segue a sua fala. Josué, ele relembra a história. Antes de falar de fé, ele fala do testemunho dele. Deus age na história, mas o homem precisa honrar essa história. Tem homens que diz para o filho, né? Ore, meu filho, você precisa orar. Você precisa orar todos os dias. Mas o filho nunca viu o pai orando. Tem homem que diz o seguinte: você precisa ler a Bíblia, mas é um pai que nunca abre as escrituras na frente ali do filho. Eu faço questão muito de fazer o meu devocional na minha sala aqui. Eu até tenho orado muito ao Senhor para no final do ano eu fazer uma reforma aqui na minha casa e eu construí meio que um momento, um local meu aqui, quase um escritório, mas muito mais para poder eu me dedicar mais à leitura da palavra. Mas o Espírito Santo já me confrontou várias vezes. Você sabe que a sua forma, a sua postura de ler as Escrituras já trouxe muitas pessoas para Cristo. Eu fiz o meu mestrado fora do país e eu me perguntava aqui, Senhor, e eu fiquei numa casa universitária. E é interessante que nessa casa universitária tinha de tudo, irmão. Eu vou falar uma coisa para você, era quase um estágio da Babilônia. Não sei como é que era a Babilônia lá não, mas quem já escutou meu testemunho, eu conto um pouco essa história. E ali o Senhor me confrontou a fazer o seguinte: você vai ler o seu devocional na sala. E eu ia ali para a sala, naquela sala universitária, tinha gente que estava bebendo, tinha gente que estava fazendo tudo que você possa imaginar, e eu ia fazer o meu devocional ali na sala. E é impressionante que eu passei quase 60 dias ali em Portugal, e ali eu procurei um local para congregar, uma igreja para congregar, e ali eu encontrei uma lagoinha, e aquela minha atitude de estar ali na sala, fazendo meu devocional, eu fui me aproximando de praticamente todos os brasileiros que estavam ali na casa, e olha como é interessante, eles iam para o culto comigo. Tinham pessoas que nunca tinham pisado num culto, mas ali pelo exemplo, né? Eu ia contando um pouco do meu testemunho, estava fazendo devocional e eu conseguia arrastar aquelas pessoas. Da mesma forma é o seu filho. O seu filho, ele só vai começar a ler as escrituras se ele vê você lendo as escrituras. E o seu filho só vai começar a orar, só vai conseguir entender que a oração é uma ferramenta poderosa quando ele entender que o pai dele usa a oração como uma ferramenta poderosa. Como é as suas atitudes e os seus atos quando você está passando por um problema? Quais são as ferramentas que você utiliza? Nós temos que lembrar que essa ferramenta aqui é poderosa. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus é poderosa. E, irmãos, deixa eu dar uma chave para vocês. Aqui é o manual do fabricante. Aqui é o nosso manual do fabricante. O problema é porque muitas das vezes nós não temos costumes de ler o manual. E principalmente numa era dessa de tecnologia, antigamente você buscava no YouTube como é que você poderia corrigir. Agora a gente está buscando no chat GPT. Só que a gente tem que lembrar que todas as soluções dos nossos problemas, a base para que eu e minha casa sirva ao Senhor, está aqui, ó, alicerçada aqui. Aqui é o concreto que você vai fazer com que a sua casa, você ao final da sua carreira, você possa falar como o apóstolo Paulo, que você realmente venceu a carreira e guardou a fé. Muitas pessoas dizem o seguinte: tema a Deus, mas negocia com o errado. Espiritualidade se transmite por convivência. Espiritualidade, presença de Deus, não transmite você comprando. Transmite através exatamente da sua convivência. Você ora com a sua esposa, você abençoa os seus filhos. Amados, é impressionante como eu vi uma senhora, começou as aulas dos meninos, e a senhora viu eu pedindo a benção ao Saulo, e o Saulo dando a benção para mim. Ela olhou para mim e achou que dali a coisa mais espantosa do mundo. E eu falei assim, não, isso aqui até hoje eu faço isso. Eu fui criado dessa forma, de pedir a bênção. Às vezes as pessoas olham, né? Por exemplo, a gente está liderando algumas pessoas e tem pessoas que têm uma idade muito mais elevada que a minha. Mas eu chamo as pessoas de Senhor. Senhor, e as pessoas até brincar, não me chamam de Senhor, não. Até mesmo lá no meu escritório também tem pessoas, funcionários meus, que são mais velhos do que eu. E eu chamo com esse respeito. Mas por quê? Porque essa foi a base que me foi passada. Essa base de respeito. Você pede perdão quando erra. Você assume os seus erros. Então, são essas atitudes que constroem o caminho. O segundo ponto,
altar vem antes de autoridade. Coloque isso. O altar vem antes de autoridade. Josué fala com autoridade porque tinha altar. Ele fala com autoridade porque tinha altar. Hoje tem homens querendo ser cabeça sem ser sacerdote. Tem homens querendo dar o exemplo, querendo moldar um exemplo dentro da sua casa, sendo que você não é exemplo nem para si mesmo. Quer liderar sem se submeter, quer se tornar um líder, mas em toda a sua jornada é uma jornada de insubmissão. Quer corrigir sem dar exemplo. O pai que só chama atenção quando explode. Não é aquele pai pedagógico, não é aquele pai que discipula, não é aquele pai que conversa, não é aquele pai que orienta. É aquele pai, aquele homem que só aparece na crise. Homens, deixem de ser reativos e comecem a ser preventivos. Nós temos que preparar esse caminho, né? Eu vejo que muitos aqui dos senhores aqui, né, são legendários e a gente lembra muito disso, né? Que nós estamos aqui desfrutando o caminho. Então, assim, no decorrer dessa sua jornada, principalmente com seus filhos, desfrutem o caminho. Eu não sei por que o Senhor está me direcionando tanto para filho. Eu não sei para quem é que o papai está querendo ministrar nessa manhã. Mas quando a gente fala assim, que nós temos que instrua o seu filho no caminho que ele deve ir e ele não se desviará. É interessante que muitas das vezes a gente não se atenta a algumas frases, mas quando ele fala essa declaração, é instrua o seu filho no caminho. Não é instrua o seu filho o caminho, é instrua o seu filho no caminho. E às vezes você instruir o seu filho no caminho, você vai ser o quê? Você vai ter que ser um pouco duro para ele. Você vai ter que trazer ele um pouco para a realidade. Mas a gente também tem que ter um entendimento. Alguém está com o microfone ligado. Mas nós temos que ter um entendimento que não, instruir o filho no caminho também não é ser também somente o carão toda hora, mas é você naquele... Mas é no momento que menos espera você fazer o que com seu filho? Você também falar que você o ama também. É você instruir, mas ao mesmo tempo você também dizer para ele assim, quando menos é você surpreender ele na repreensão. Pronto, Deus está me dando a palavra aqui agora, Espírito Santo. Surpreenda seu filho na repreensão, mas também chame ele em amor, na medida que você repreende também. Surpreenda ele em falar também que você o ama. Se isso não é liderança, é ausência disfarçada. Altar diário gera autoridade espiritual. E, amados, deixa eu falar algo para vocês aqui. Orem todos os dias para esse homem aí chamado Juvencio, para alguns conhecido como Juju, porque o Devocional 365 é isso. É um homem construindo um altar antes de querer colher o respeito. Vocês estão construindo um altar antes de vocês colherem o respeito que vocês tanto esperam. Terceiro ponto, ambiente espiritual se constrói. Se a gente olha, Josué manda tirar os ídolos no capítulo 24. Ele manda tirar todos os ídolos, ele dá essa instrução. Tira todos os ídolos, porque ídolo contamina o ambiente. Quais são os seus ídolos? Hoje, os ídolos são outros. Na época de Josué, os ídolos eram aqueles que no momento de desespero, eles derretiam ouro e faziam um bezerro de ouro. Mas os ídolos hoje são outros e são mais perigosos. Anotem aí, quais são nossos ídolos hoje? O celular domina a nossa mesa. O trabalho domina o nosso tempo. A tela domina a nossa mente. A pornografia destrói o nosso interior. E o dinheiro vira prioridade. Quando eu estava escrevendo isso aqui, foi dando isso. O celular domina a mesa. O trabalho domina o tempo. A tela domina a mente. A pornografia, para alguns, destrói o nosso interior. E o dinheiro acaba virando a nossa prioridade. Pai, em casa, mas ausente. Presente fisicamente, mas longe emocionalmente. Ele está lá, só de corpo presente. A casa sente, meus amados. A casa sente. Você prepara o ambiente quando controla o que entra na sua casa. Filtra o que você assiste. Cuida do que você fala. Protege o lar de forma espiritual. Sacerdote que não ora, você está abrindo uma brecha gigantesca na sua casa.
Do que é que adianta você colocar a sua roupa laranja, a sua camisa laranja, você se preparar para subir a montanha comprando todos os equipamentos possíveis, o tênis mais caro, a mochila mais cara, tudo. Mas você esquece o essencial, você sair da sua casa e você orar pela sua casa. Eu quero aqui, para os homens que irão subir essa montanha nos próximos dias, colocar um dever de casa. Antes de vocês saírem, amados, eu sei que vocês vão orar, vocês vão ali interceder por muitos homens naquela montanha, mas antes de vocês saírem das suas casas, dobrem seus joelhos na sua sala e comecem a orar e consagrar ao Senhor a sua casa, pedindo para que o Senhor possa guardar os seus filhos, guardar a sua esposa, guardar o seu lar. Peça para que o Senhor possa ancorar anjos nas entradas e saídas, enquanto o sacerdote, que é você, está indo servir aqueles outros homens. E eu tenho certeza que quando você voltar, o ambiente vai estar muito mais bem preparado do que quando você saiu. Quarto ponto, encaminhando aqui para a reta final. Constância é mais importante do que intensidade. Josué, ele cria memorial, porque fé sem constância morre. Tem homem que vive de fase. Tem homem que vive apenas de subir a montanha a cada 2 meses. Tem homem que vive apenas de oração na vigília que acontece uma vez por mês. Tem homem que ora apenas quando a crise vem. Usa a semana firme, 3 meses frio e volta na crise. Tem homem que é assim, estou passando por um problema, meu amigo, ele começa a jejuar, ele começa a intensificar as orações, de repente passa da crise, aí de repente ele esfria novamente. Isso gera insegurança espiritual na sua casa. É muito mais importante como você chega no final do que como você corre a corrida. Nessa última corrida agora de São Silvestre, houve algo interessantíssimo. Fazia tempo que não acontecia isso. Na prova masculina, o homem perdeu a corrida faltando menos de 30 metros. Menos de 30 metros. Ele já estava ali baixando a guarda, Johannes. E ele pensando, pronto, vou vencer a minha corrida aqui. E de repente, do nada, para variar, veio um queniano e ele acelerou o passo e ele venceu a corrida. O queniano vinha só na constância, ele vinha na constância. Tanto é que as pessoas perguntavam toda hora, por que você não passou antes na entrevista depois da vitória? É porque ele falou que mais importante era manter a constância, para que no momento certo ele pudesse acelerar e ele conquistar ali aquela medalha ali. Eu quero dizer para vocês que vocês vão ter constância, para que no momento certo vocês possam conquistar de fato ali a medalha e o troféu de vocês. Os filhos nunca sabem se o pai está na fé ou está na carne. Irmãos, é interessante isso. O Juventus, ele testemunha muito isso sobre a questão de ira. Eu também peço muito a Deus também para que Deus me trate muito nessa questão de ira. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente, irmãos, para você preparar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O filho de vocês está olhando para a forma que você trata a sua esposa, a forma que você trata os seus negócios, a forma que você lida na crise. Será que ele está olhando para vocês assim, eu quero ser o exemplo do papai? A gente tem que se perguntar muito isso. Todo dia, mesmo cansado, mesmo sem vontade, que você possa realmente se levantar, homens, para poder estar se colocando aqui como exemplo. E, por fim, antes de declarar, construa. Eu e minha casa, declarem comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha Só casa que serviremos ao Senhor. Josué, só que Josué só declara depois de viver. É interessante, amados. Hoje, Deus está perguntando, a sua rotina prepara a sua casa? O seu caráter protege sua casa? A sua fé sustenta a sua casa? A sua postura inspira a sua casa? Não é eu e minha casa serviremos. É eu estou vivendo para que minha casa sirva. Antes de falar eu e minha casa serviremos ao Senhor, que você ore todos os dias pela manhã. Eu estou vivendo para que a minha casa sirva. Senhor, que eu viva para que a minha casa sirva. Tenha sido sacerdote, Senhor, sejam sacerdotes, não sejam espectadores. Sejam um exemplo ou contradição. Tenha sido presente e não ausente. Tenha sido referência e não problema. Depois diga, Senhor, antes de eu declarar, eu quero viver. Antes de exigir, eu quero ser. Antes de cobrar, eu quero construir. Faz de mim um homem de altar, caráter e constância.
E, por fim, peça todos os dias ao Senhor, cura o meu emocional, me liberta ali daquelas raposinhas, daqueles pecadinhos de estimação, restaura a minha família por completo, restaura a minha autoridade espiritual, que nós sejamos homens firmes. Amados, eu quero orar por vocês. Eu quero orar porque o que o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração é que nós estamos em uma grande corrida. Nós estamos em uma corrida e nós vamos todos ao final. Ninguém vai ficar atrás. Um dos acordos que... Acordo não, uma das alianças que eu fiz, né, com os homens que estão ali ombreados, servindo ali comigo no ADM, né, comecei primeiro pela minha base. A minha base são aqueles homens que Deus colocou para estar ombreado comigo ali na coordenação. O que é que nós fizemos, Juventus? Nós fizemos um acordo, você nem sabe, com base em uma frase sua. Eu estou ajudando ali a Rebeca com os meninos na escola, eu fico com a minha câmera desligada, mas eu venho aqui assistindo as ministrações. E eu comecei a fazer um acordo, uma aliança com os meninos da subcoordenação, que eu estendi agora para todo o ADM. Pecado, ele não sai no grito. Pecado, ele não sai com oração, com aquela voz imponente. Ela sai quando você realmente confessa. Então, nós fizemos uma aliança para que nós possamos estar inteiros, literalmente inteiros. E ali a gente fez um acordo entre nós quatro, somos em 4 na coordenação, na subcoordenação, para que nós possamos um declarar para o outro, um confessar para o outro se precisa de algo. E no sábado agora nós estávamos ali na pista, nós estendemos isso para os homens que estavam ali, para que nós possamos, ao final dessa corrida, todos nós vencermos ali. A nossa corrida, nós vamos chegar num pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós vamos subir todos em um pódio, que é o pódio ali de dizer que, ao final da corrida, nós conseguimos vencer. Nós vencemos a tentação, nós vencemos a pornografia, vencemos a procrastinação, nós vencemos a ira, nós vamos vencer no final. Pai, eu quero aqui te apresentar os teus filhos, esses homens posicionados, esses homens que resolveram todos os dias dizer sim ao Senhor, esses homens que resolveram todos os dias, Pai, construir um alicerce para que eles e a casa deles possam servir ao Senhor. Cada um desses dias, esses 365 dias, ele é um tijolo que eles estão colocando e fortificando a sua casa, que principalmente é a sua morada, que é o seu corpo, que é o seu Espírito Santo que habita nele. Pai, que nós possamos, Pai, nos mantermos de pé, que nós possamos, Pai, termos uma aliança, Pai, como homens que aqui nós estamos nesse devocional, para que nós possamos encontrar dentro desse devocional aqueles que ainda precisam, Pai, homens que eles sintam-se confiantes deles entrarem em contato e eles confessarem aquilo ainda que ainda estão impedindo eles, Pai, de viver o sobrenatural e de viver o melhor de Deus. Pai, continua, Pai, dando força, Pai, para o teu filho Juvencio, para que ele possa realmente, Pai, conquistar. Isso daqui não é só uma corrida, Pai. Isso aqui não é uma corrida de tiro rápido. Pai, isso aqui é uma maratona, Pai, de longa distância, Pai. E que o teu filho possa, o Senhor possa cuidar da casa dele, o Senhor possa cuidar da mente dele, cuidar das filhas deles, Pai, que são os tesouros mais preciosos dele, da sua esposa e seus negócios, para que ele possa, Pai, todos os dias aqui, não que ele faça isso por barganha apenas quando ele está bem, mas para que ele possa sentir diariamente, durante 365 dias, a tua fidelidade sobre a vida dele. Pai, é isso que eu oro, é isso que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. irmão, Deus entre em abençoe. concordância aí, dando um amém, meu irmão, nessa palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Papai. Graças a Deus. Amém, meu irmão Gilberto. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele falou muito de filho, o Chicanis diria, né? Eu queria ter um filho assim, viu? Parabéns pela palavra, Gilberto. Massa, né? Muitas chaves, viu, meu irmão? Você trouxe para nós, só pelo título da mensagem, né? A construção, ela vem antes. Antes da declaração vem a construção, né? A construção vem antes. A construção para nossa casa é um altar. Um altar, quando a gente olha metaforicamente lá atrás, era tijolo a tijolo. Tijolo a tijolo, né? Então, cada pedrinha dessa que você pega, meu irmão,
é algo que Deus está forjando na tua vida. É o homem que mentia, está levando a pedra da mentira para o altar. O homem que enganava, está levando a pedra do engano para o altar. Um homem que era viciado em pornografia, está levando a pornografia para o altar. Ei, meu irmão, o teu altar tem que ser montado dentro da tua casa. Lá é o local de sacrifício. Lá é o local do exercício do sacerdote, né? Quantas chaves o Adalberto trouxe para a gente hoje? Que palavra, assim, de direção, que palavra cirúrgica para os nossos corações. O altar vem antes de autoridade. O homem querendo nos vencer na força do grito, porque tem mais testosterona, porque tem mais voz, porque tem mais poder. Cara, você tem construído um altar na sua casa? Você tem pego essas pedrinhas, levado diante do altar de Deus, forjado um altar que vai deixar um legado para as tuas gerações, para os teus filhos, para as tuas filhas? Irmão, a tua autoridade depende desse altar que tu está construindo. Meu Deus. E olha que foi que o Adalberto falou, enquanto ele falava, eu fui construindo a minha frase. Vida sem memorial é alicerçar sua vida em um alicerce de areia. Se você não deixa memórias para os teus filhos, pelas tuas atitudes, e não pelas promessas que você já negligenciou, as tuas memórias, meu irmão, não vão gerar um legado de autoridade para a tua casa. Porque você tem falado e você não tem cumprido. É o teu exemplo que vai arrastar teu filho, e não as tuas promessas que você não tem cumprido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa construiremos um altar para sermos sacerdotes da nossa casa e modificar a história da nossa família e deixar um legado de prosperidade para ela. Liberto, que palavra que me faz assim, minha mente explodir, sabe? Em quais pedras eu preciso estar ainda trazendo para dentro da minha casa, para dentro do meu altar. Aquilo que eu tenho negligenciado ainda diante de Deus. Eu preciso construir esse altar, porque lá é onde há o sacrifício. Preciso ter coragem de levar essa pedra lá no meu altar, porque lá é o local do meu sacrifício. Gratidão, meu irmão, pelas palavras de ensinamento, gratidão pela palavra revelada para você, gratidão pela direção precisa que o Senhor te usou para nos entregar hoje. Cada palavra ministrada hoje, que o Senhor te retribua 100 vezes mais sobre a tua vida, no nome de Jesus. São 6h33. Só concluir aqui, são 6h33. Oficialmente, nós fechamos aqui a hora da sala e agora iniciamos a hora da resenha. Se você precisar sair, fica à vontade. O seu trabalho, deixar o filho na escola. Vamos ficar aqui mais 5, 10, 15 minutinhos, oficialmente aqui na hora da resenha. Pode falar, Adalberto. E assim, só para finalizar. Está sem áudio, Adalberto. Oi, entrou no carro o áudio. Tá sem áudio. Era ainda. Entrou, foi no carro. Adalberto, está sem áudio. Adalberto entrou no carro o áudio. Conectou o carro dele. O áudio. Foi. Desliga o Bluetooth. O Bluetooth aí. Desliga o Bluetooth. A Rebeca foi sair aqui agora, entrou no Bluetooth do carro. Foi. Agora voltou. Pronto. Estão escutando agora? Sim. Pronto, eu estava falando sobre a questão de vulnerabilidade. Quando eu estava construindo essa palavra, amados, deixa eu dizer algo para vocês. Essa ministração também estava sendo ministrada para mim. Sim. Eu estava toda hora ali perguntando ao Senhor, Senhor, onde é que eu preciso melhorar aqui nesses detalhes? Onde é que eu preciso melhorar? Por quê? Porque se eu tiver o entendimento que eu sou perfeito, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês.
tinha um abençoado ali que dizia que era perfeito, e vocês sabem qual foi a história dele. Ele se achava tão perfeito que ele ainda caiu, ainda levou uma terça parte dos anjos com ele. Né? Então, nós temos que ter esse entendimento que todos os dias nós temos que melhorar, todos os dias nós temos que aprender, todos os dias nós temos que estar com os nossos ouvidos susceptíveis para poder escutar as instruções do Senhor. Né? Então, assim, me confrontou muito porque, principalmente na questão de orar, a gente gosta muito aqui de fazer oração com os meninos. Né? Os meninos pequenininhos aqui, a gente chega ali, senta ali antes deles dormir, para poder eles orar. A questão do devocional. Amados, eu vou falar o que o Espírito Santo gritou no meu ouvido aqui agora, para eu encerrar e deixar para o Juvencio. Tem pessoas aqui, tem homens, que os filhos, enquanto vocês estão aqui no Devocional 365, ainda estão dormindo. Ainda estão dormindo porque provavelmente a escola é à tarde, e talvez o único momento que você se coloca na presença do Senhor tem sido aqui no Homens 365. Mas o Senhor manda te dizer que você possa ser estratégico para que os seus filhos também, além do Homem 365, que vocês vão ficar aqui até o final desses 365 dias, mas que vocês possam também se colocar numa posição, concentrados no Senhor, mas para que os seus filhos possam ver. Eu não sei para quem é que o Senhor está colocando isso, mas que você possa realmente também buscar a sua Bíblia e, por final, deixem a sua Bíblia exposta. Né? A gente, principalmente os católicos, né? Eu vou falar porque eu vim da Igreja Católica, tinha aquela tradição de ter ali aquela Bíblia gigantesca, né? Aquela Bíblia que se o demônio não saísse na oração, saía na pancada, né? Porque é tão pesada e exposta na sala, no Salmo 90, né? No Salmo 91. Né? Eu gosto muito de andar com a minha Bíblia exposta, pessoal. No meu escritório, aonde as pessoas chegam na minha sala, vai ver uma Bíblia exposta. Na minha casa, eu gosto de deixar uma Bíblia exposta, porque é um referencial. Não é que ela seja apenas ali como se fosse sei lá, como se fosse um enfeite, mas é para que as pessoas entendam que ali existe um alicerce forte, que é a palavra. Amém? Deus abençoe, amados. Amém. 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 Alguém quer comentar alguma coisa? Foi tão impactante, Agriberto, está todo mundo ainda absorvendo a palavra. Manuel Tobias. Bom dia, senhores. Bom dia, Agriberto. Bênção de Deus. E saiba que você está com essa palavra ainda mais com sua vida no altar. Não perfeitamente, como você falou, mas você buscando, sempre querendo tirar 10. Saiba que Deus está cuidando da sua filha, querido. Isso aí é uma leve e momentânea deserto que Deus está permitindo. E você sabe muito bem disso. Assim, eu só quero contribuir aqui. Eu tenho um filho de 30 anos. Já é casado, já tem 5 anos. Mas, assim, eu quero testificar que vale a pena, realmente, a gente construir o nosso altar com essa pedra aí do ensinamento aos nossos filhos, né? A maioria aqui tem filhos pequenos, como a gente sabe. E como foi importante essa minha, não só a minha, mas da minha esposa Cássia, essa nossa preocupação, essa nossa autorresponsabilidade, vou dizer assim, de mostrar realmente o caminho que o Lucas, meu filho, deveria andar. Então, desde pequeno até hoje, quando a gente está aqui junto, a gente vem aqui para o nosso escritório, a gente vem louvar, a gente vem falar, a gente ora junto. Isso aí é um hábito. Na verdade, é um hábito que a gente tem que ter na nossa casa. E para você ver, depois de tanto tempo, né? Lucas com 30 anos, eu subi a montanha em novembro, né? No top 1306. E, claro, é como todo mundo tem esse desejo no nosso coração, que, poxa, eu não posso ficar só com isso para mim. A gente quer, né, distribuir para todos os homens que a gente vê, e principalmente para a nossa casa, né, Juvencio? E assim, e quando eu cheguei aqui, Deus não permitiu eu falar nada por Lucas. E ele ficou uma semana, gente. Ele ficou uma semana só me observando das coisas que, né,
eu deixei na montanha e comecei Uau. a praticar na minha vida. Olha como isso é poderoso, Juvencio. Sim. Meu filho de 30 anos, levita da casa do Senhor, ele ficou me observando. E eu não fiz o convite para ele. Eu não fiz o convite para ele. Eu passei uma A minha semana. pergunta para você, a minha pergunta é: a observação dele foi boa? Foi excelente. Foi excelente porque depois de 7 dias, e claro, assim, confesso para vocês aqui, eu queria muito falar para ele, cara, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir, tu precisa ir, né? Tem que ir, tu precisa ir também. Mas eu não falei. E depois de 7 dias, numa mesa que a gente estava almoçando, ele chegou para mim e disse: pai, eu fico até emocionado. Uau. Pai, como é que eu faço para ir para o Legendário? Eu quero ir. E aí eu perguntei: filho, tu quer ir mesmo? Quero. Aí eu fiz essa pergunta para terminar, gente. Desculpa, eu estou me estendendo demais. Filho, por que você quer ir subir a montanha? Ele disse: pai, porque eu vi realmente nessa semana de convivência contigo, vi que você mudou em muitos aspectos. Cara, Uau. isso é poderoso demais. E quero só corroborar com a palavra realmente vinda do trono de Deus para as nossas vidas, homens. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Agora, nós temos realmente que construir o nosso altar, nós temos que ser servo do Senhor, discípulo, não na frente de ninguém, mas principalmente no secreto, porque Amém. Davi ganhou a batalha dele contra Golias, foi começando no secreto, lá atrás. É o Amém. treinamento invisível que eu falo sempre. Que Deus abençoe. Desculpa aí, Juvencio, a demora, mas eu Excelente, vou amigo. colaborar. O testemunho muito nobre, o testemunho muito nobre. Deixa eu E fazer um ele vai pedido aqui. subir, viu, Juvencio? Ele vai subir o top 1307. Ele vai estar com a gente. Amém. Amém. Vamos ficar, tá de olho lá nele. Temos 80 homens aqui na sala. Hoje tivemos 120 homens aqui na sala. Como eu não estou conseguindo bater o número de 140, eu vou levar o número para 200. Então, você tem um compromisso aí, desses 80 homens que estão aqui ouvindo, de ligar para 2, 3 pessoas que você não viu aqui, que é aquele cara que está vindo, a frequência não está contínua, está quebrando muito. Dá uma ligada para esse cara hoje, para que amanhã ele esteja aqui conosco. Assuma esse compromisso, né, de ligar para 2, 3 pessoas. Vamos chegar a 200 homens aqui nessa sala, meu irmão. O projeto 365 tem trago muito resultado, muitos testemunhos, né? É um avivamento que Deus está trazendo para o coração do homem, né? Quantas confissões aqui já públicas, meu irmão, quantos corações tratados, porque isso é a palavra de Deus genuína, isso é um alicerce, isso é uma pedra do alicerce do altar. Confissão é uma pedra do alicerce do altar que estamos construindo, né? Nós não podemos abrir mão dela, né? Meus amigos, gratidão pelo tempo, já vai fechar 6h45 aí, amanhã nós nos vemos, 6 horas da manhã, a sala já 10 minutos, 30 minutos antes, às vezes ela já está aberta com louvor, né? Você pode já chegar, já entrando, né? Vem, convida teu amigo e vamos estar junto nessa maratona de 365 dias. Gratidão por hoje, um dia próspero, um dia de vitória para ti, um dia de conquista, um dia onde tu colocar tuas mãos, Deus vai te dando a vitória e vai ter discernimento daquilo que Deus quer tratar na tua vida, meu irmão. Seja disciplinado na correção do Pai. Tenha um coração aprendiz, um coração que seja moldado pelo Criador, uma cerviz que se curva, um coração de carne e não um coração de pedra. Deus te abençoe e nos vemos amanhã, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Bom dia a Amém. todos. Perdão por me Deus estender. abençoe. Amém. Amém.